Olá, muito boa tarde para você que está ligado aqui na programação da TV Amazonas. O Amazônia TV está começando agora e traz para você as principais notícias desta segunda-feira no interior e também aqui na capital. Tumultos, fuga e morte de detentos nas unidades prisionais do Amazonas levam a Secretaria de Justiça a suspender as visitas de familiares neste fim de semana. O motivo seria a ameaça de uma nova rebelião. Instituto de Criminalista do IML é alvo de bandidos durante a madrugada. Incêndio destrói galpão de uma fábrica de isopor no Distrito Industrial. No Grande Vitória, na Zona Leste, moradores sofrem com a falta de manutenções em bueiros. Vários acidentes já ocorreram e até agora nada de solução. Quero que eles consigam ajeitar essa rua. Eu lembro esse poeira aqui. Na minha casa vai pro fundo. Mudanças bruscas de temperatura deixam as crianças mais expostas às viroses e a demanda nos prontos-socorros tem aumentado. INPA divulga modelo matemático para previsão de cheia na região. E a festa lá em Parintins com a gravação do DVD Centenário de uma Paixão do Caprichoso. São alguns destaques desta edição que já está no ar. A Secretaria de Justiça suspendeu as visitas de familiares às unidades prisionais da capital neste final de semana. O motivo seria a ameaça de uma rebelião em massa. A barreira da polícia estava montada já na entrada da estrada que dá acesso ao complexo penitenciário Anísio Jobim. Muita frustração e revolta por parte dos familiares, que chegavam com sacolas cheias de comida. Isso tudo é por causa de uma possível ameaça do detento José Roberto, que foi transferido na semana passada do Compage. Ele teria dado uma ordem para que todos os detentos do sistema prisional começassem uma rebelião em massa. E essa rebelião seria exatamente no momento das visitas. A Secretaria de Segurança do Estado determinou então a suspensão de todas as visitas e não há previsão para que a situação se normalize. No sábado, a tropa de choque fez uma revista nas unidades depois que uma detenta foi morta na penitenciária feminina. 5 presas usaram estoques para atacar e matar a detenta Rosineide Siqueira de Moraes. O sistema prisional passa por uma grave crise na capital. No dia 1º de março, 42 detentos do Compage fugiram depois de terem cavado um túnel de dentro da cela. 5 dias depois, o secretário estadual de Justiça, Márcio Meireles, foi exonerado do cargo. No lugar dele, assume Wesley Aguiar, que é delegado federal e foi superintendente adjunto da SMTU. Um dos desafios pela frente é gerenciar quase 8.000 detentos em 10 unidades prisionais na capital e 8 no interior do estado. Suspeita de atentado contra o Instituto de Criminalística do Amazonas. Tiros foram disparados nesta madrugada em frente à sede. O repórter Vandré Fonseca tem as informações. Por volta da meia-noite, 2 motoristas do Instituto de Criminalística retornavam do jantar e ouviram 3 disparos. Logo em seguida, viram 2 pessoas fugindo em uma moto, mas devido à falta de iluminação, não conseguiram confirmar se elas estavam armadas. Não foi encontrada nenhuma marca de tiro no prédio do Instituto de Criminalística, que deve passar por uma perícia, uma verificação mais rigorosa. O suposto atentado foi registrado no 15º Distrito de Polícia e mesmo não tendo nenhuma prova ou indício de que os disparos tenham sido uma retaliação à transferência de presos do complexo penitenciário Anísio Jobim, a segurança nas delegacias e companhias da Polícia Militar foi reforçada. Foi repassada pelo alto comando justamente para as delegacias e as SICOMs reforçarem a segurança, né? Tanto que os policiais eles estão trabalhando com arma longa nas recepções justamente por esse alerta. Vandré Fonseca para o Amazônia TV. Neste domingo, um incêndio destruiu completamente um galpão de uma fábrica de isopor no Distrito Industrial. Da Avenida Rodrigo Otávio, era possível ver a proporção do incêndio. A fumaça tomou conta do céu na zona sul da cidade. O fogo começou em uma fábrica de isopor do Distrito Industrial, por volta das 5 horas da tarde de domingo. A Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local. Cerca de 20 homens e 5 viaturas isolaram a área por causa da fumaça tóxica. A primeira informação que nós temos aí é que era um material tipo isopor, então a preocupação foi
justamente conter para evitar a chegada de curiosa e a intoxicação dessas pessoas. O Corpo de Bombeiros trabalhou com 30 homens, 5 carros de combate a incêndio e mais um carro-pipa. É um galpão grande, é um incêndio de grande proporção. Nós fizemos o posicionamento das viaturas de combate a incêndio, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, para que o fogo não se propagasse para os outros galpões, também do lado havia galpões. O incêndio foi em um dos galpões da fábrica. Lá havia materiais plásticos e também isopor. Até agora não se sabe qual seria a causa do incêndio. Não houve feridos, mas a equipe do SAMU atendeu alguns integrantes do Corpo de Bombeiros. Eles tiveram uma leve intoxicação. Vimos a necessidade de ficarmos no local. O Corpo de Bombeiro pediu para que a gente ficasse justamente para manter a salvaguarda, né, dos companheiros lá e possivelmente de pessoas também que poderiam estar no local no momento. O fogo só foi controlado depois de 2 horas. A equipe ainda permaneceu no local para realizar o trabalho de rescaldo, procedimento para evitar o retorno do incêndio. O Amazônia TV faz agora um alerta. Você já recebeu alguma vez aquelas mensagens de celular dizendo que você ganhou um carro, uma casa, dinheiro, tudo envolvendo nomes de grandes empresas, como a Rede Globo, por exemplo? Fique atento, isso é golpe. Só que muita gente desavisada ainda cai neste tipo de armadilha. A professora recebe este tipo de mensagem desde 2007. Sempre alguma promoção vantajosa. Carros, viagens, prêmios em dinheiro. O remetente, empresas grandes de nome nacional, emissoras de televisão. Até que um dia resolveu investigar. Descobriu que era golpe. Fala que é para me dar pulo de alegria, se eu me considero uma mulher de sorte, porque eu fui sorteada. Eu vou só escutando a lábia, sabendo que é trote e que é golpe. Então eu vou alimentando ele, eu vou deixando ele pensar que eu sou boba. Situação que não é incomum, de acordo com a polícia. Geralmente as mensagens partem de dentro de presídios lá no Ceará. O código de área é o 85 na maioria dos casos. Ele vai te oferecer uma vantagem, muitas vezes até ilícita e indevida, de que tal maneira, este balanço, né, de que tu fica assim, pô, cara, esse negócio é um negócio que eu não posso perder, não é? E também tem um outro viés, ele também pega as pessoas pelo lado da desinformação. Tentamos ligar para mais de 15 telefones que foram descobertos pela nossa produção. A constatação, todos desligados. O que ocorre, segundo a polícia, é que depois que os bandidos conseguem dar um golpe, o chip de celular é descartado. Um novo número, então, entra em ação para conseguir pegar outras vítimas. Por mais que você participe de uma promoção onde você vai receber a mensagem no celular, você tem que dar o seu ciente, não é? Hoje em dia já existe até uma determinação na Anatel que proíbe, inclusive você pode, no celular, querer não mais receber esse tipo de mensagens promocionais, inclusive vindo da própria operadora, quer dizer, então se precisa hoje em dia da sua aquiescência para você receber esse tipo de mensagem. Entramos em contato com as 4 principais emissoras de TV aberta do país e todas disseram a mesma coisa. Realizam promoções sim, mas não entram em contato com os participantes por meio de mensagem de texto. Muito menos pedem algo em troca, como dinheiro ou recarga de celular. E tem mais. Ninguém vence nenhuma promoção sem sequer estar inscrito nela. Golpes. Fique atento. Fuja deles. Tá dado o recado, então. Daqui a pouco, as vagas de emprego do Cine Manaus para esta segunda-feira e o INPA divulga modelo matemático para a previsão de cheia aqui na região. E ainda nesta edição, as emoções do Bumbá Caprichoso durante a gravação do DVD Centenário de uma Paixão. Agora 12h e 11 minutos, o intervalo é rapidinho e a gente volta já. Se você está à procura de emprego, basta procurar o Cine Manaus, que disponibiliza diariamente vagas para o mercado de trabalho. Nesta segunda-feira, o Cine Manaus oferece 76 vagas. Entre elas, 13 para pedreiro de acabamento, 9 para auxiliar de encanador, 5 para encarregado de obras, 8 para pedreiro e 3 para mecânico.
O subsecretário de Trabalho do município explica por que a maioria das vagas é na área da construção civil. A construção civil hoje é que puxa o carro aqui das contratações do Cine, porque há grandes construções em Manaus, a própria Copa está. E os edifícios residenciais estão sendo construídos, muitas obras nessa área de condomínios e nessas áreas da construção civil. Então a construção civil hoje é que está puxando aqui o maior número de vagas hoje aqui no Cine de Manaus. De acordo com o Cine, nesta época do ano, o distrito contrata pouco, cenário que deve mudar a partir do mês de junho. Quem deseja fazer o primeiro cadastro ou pretende checar as vagas disponíveis deve procurar a instituição a partir das 8 horas da manhã, levando alguns documentos. Identidade, carteira do trabalho, CPF, PIS, documentos básicos para fazer o cadastro ou mesmo para receber, se cadastrar para receber o seguro-desemprego e todos os trabalhos aqui que o Cine oferece para os trabalhadores. Para mais informações, o trabalhador pode entrar no site maisemprego.mte.gov.br. No bairro Grande Vitória, moradores sofrem com a falta de manutenção em 2 bueiros. Segundo eles, carros e pessoas já se acidentaram no local. Parece mais uma caverna, mas na verdade é um buraco. Moradores afirmam que ele foi causado pela erosão. Aos poucos está cavando um túnel embaixo da casa de Dona Olgarina. 7 anos que está essa situação aqui. Eu quero que eles consigam ajeitar essa rua. Lembra esse bueiro aqui. Não, minha casa vai pro fundo. O maior exemplo disto é este bueiro que está completamente inundado. Nós vamos medir para ver a profundidade do buraco. Realmente está muito profundo. É um perigo constante para quem caminha por aqui. Seu Carmen é morador antigo do bairro e afirma que várias pessoas já caíram no bueiro. Minha neta, ela correu, a avó dela correu e tirou ela daí de dentro. Um dia caiu um carro aqui. Um caminhão, uma caçamba atolou no meio da pista ali. A divisão distrital do bairro Colônia Antônio Aleixo, responsável pela área, informou que uma equipe vai ser enviada ao local para estudar a situação das vias. Com relação aos problemas dos bueiros obstruídos e sem tampas, a divisão providenciará a desobstrução dos mesmos e a confecção de tampas. Só não informaram o prazo que esse serviço deve ser feito. Então, tem que aguardar. E com esse período chuvoso, a preocupação é com as viroses. O número de atendimento nos SPAs aumenta nesta época. A repórter Rutiene Bindá tem mais informações. Nesta época do ano, o atendimento nas unidades de saúde chega a aumentar 40% em relação aos outros períodos do ano. Sobre este assunto, eu converso com o secretário adjunto de Atenção à Saúde da capital, Wagner Souza. Qual o principal motivo deste aumento? Nós temos nesse período de chuvas um aumento das infecções respiratórias, que se caracterizam por febre, dor no corpo, cefaleia, que é dor de cabeça, a coriza, com o nariz escorrendo, uma tosse. São situações de menor gravidade, porém aumentam muito em quantidade, principalmente acometendo as crianças. E qual a recomendação para quem está sentindo isso? Ela deve procurar o atendimento de saúde, preferencialmente nas unidades de menor complexidade, que são as unidades básicas de saúde, ou após as 17 horas os serviços de pronto atendimento, mas sempre procurando utilizar cuidados como beber mais líquido, repouso, evitar a automedicação, principalmente porque alguns medicamentos de uso contínuo, de uso frequente, são medicamentos que são contraindicados na dengue e esses sintomas também se semelham com os sintomas da dengue. Então esse cuidado deve ser redobrado nesse período. Muito obrigada pelas suas informações. Rutiene Bindá para o Amazônia TV. Olha, essa dica para quem está à procura de qualificação profissional. O Senac Amazonas abriu inscrições para o curso de vendedor. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no Centro de Informática do Senac, que fica na Avenida Darcy Vargas, 288, no bairro Chapada. Lembrando que as aulas começam dia 18 de março. Mais informações é só ligar para 3216-5757 e 3216-5755.
Veja depois do intervalo um flagrante de trânsito enviado por um telespectador do Novo Aleixo. O apelo é para a instalação de um semáforo. E você sabe como proceder em caso de engasgo? Especialistas vão estar aqui no estúdio para falar sobre esse assunto. E ainda nesta edição tem Boi Caprichoso com a festa em Parintins da gravação do DVD Centenário de uma Paixão. Encantada, emocionada com esse espetáculo, é um grande espetáculo, acho que eu nunca vi nada parecido assim, é uma coisa impressionante. Aguarde só um pouquinho que o intervalo é rapidinho e nós voltamos em instantes. Olha só essas imagens que o telespectador Ignácio Carneiro, morador do Novo Aleixo, enviou pra gente. As imagens foram feitas no cruzamento da Avenida João Câmara com a Irataquarema. E como você pode ver, não há nenhuma sinalização no local e os motoristas que saem da rua Itaquaraima se arriscam para entrar na rua João Câmara. Os moradores pedem a sinalização lá no local. E de acordo com esse telespectador, o Ignácio, vários acidentes já ocorreram no local. Seu Ignácio, olha só a resposta que nós já temos. Nós já falamos com o Manostrans, que informou que uma equipe vai ser enviada na quarta-feira para realizar a implantação das sinalizações em 3 pontos aí desse cruzamento, inclusive no ponto mais crítico, como a gente mostrou aí para vocês. E você que está assistindo a gente agora, saiba que pode ajudar sim a fazer o Amazônia TV enviando flagrantes como estes que seu Ignácio enviou para nós. É só acessar as nossas mídias sociais. Mais um acidente envolvendo motociclista é registrado aqui em Manaus. O condutor recebeu atendimento do SAMU e foi levado ao hospital. O acidente foi por volta das 10 horas da manhã de hoje na Alameda Cosme Ferreira, no sentido centro-bairro. De acordo com o agente de trânsito, o motorista do veículo estava parado próximo ao retorno quando foi atingido por uma motocicleta. O atendimento ao motociclista ocorreu ali mesmo no asfalto. O trânsito no sentido centro-bairro ficou lento durante mais de meia hora. Após os primeiros socorros prestados no local do acidente, o rapaz foi levado pelo SAMU ao pronto-socorro João Lúcio. E o desfile das escolas de samba foi no dia 9 de fevereiro, mas quem passa pela Avenida do Samba ainda encontra carros alegóricos abandonados como se fossem lixo. São dezenas de alegorias com tecidos rasgados e com as carcaças de ferro expostas. Tem ainda muito material de carnaval espalhado pelo chão. É esse o cenário visto por quem passa pelo estacionamento da cidade do Samba. Nos fundos do sambódromo, a mesma situação. Moradores do bairro Alvorada entraram em contato com a nossa equipe de reportagem para relatar por que não querem mais essa situação. Tem pais que levam as crianças com aquelas bicicletinhas de roda, empinando papagaio, né? Tem gente que faz tipo caminhada, né? São esses tipos aí esse estacionamento ninguém para carro aí, né? Tu viu aí esses monte de ferro velho aí, que eles não guardam de volta nos galpões. Todo ano entrando, saindo, é assim, infelizmente. O Instituto Cultural Cidade de Manaus, responsável pelos desfiles das escolas de samba do 1º e 2º grupos, informou que os carros alegóricos já foram desmontados e que eles começaram a ser retirados do local neste domingo. O Instituto afirma que eles foram levados para um galpão no bairro Tarumã, onde permanecerão guardados. O Instituto informou ainda que até amanhã todos os carros alegóricos serão retirados da área. A Manaus Superliga, responsável pelas escolas de samba do grupo especial, disse que os carros alegóricos deixados no local não pertencem às escolas de samba ligadas à instituição. Hoje foi inaugurado 2 pavilhões do Lar dos Rancenianos no bairro Colônia Antônio Aleixo. Na ocasião, o governador Omar Aziz falou sobre a nomeação do novo secretário de Justiça. Foram entregues 16 apartamentos totalmente mobiliados e adaptados às necessidades físicas dos moradores. Os investimentos ultrapassam R$900 mil. Os 2 pavilhões receberam os nomes dos médicos Celso Clementino e João Ribeiro de Paula Salles. Manuel
foi um dos beneficiados. Melhorou demais. Deus o livre, olha, eu tô até um pouco emocionado. Na ocasião, o governador Omar Aziz falou sobre o processo para a nomeação do novo secretário de Justiça. A gente pede a liberação do delegado, o delegado Wesley. Isso eu havia ministro. Em relação ao delegado, eu acredito que não vai haver dificuldades em ser cedido pela Polícia Federal, até porque ele vai assumir uma Secretaria de Estado, uma praxe acontecer isso. O Estado também cede seus servidores, às vezes que o governo federal pede, às vezes que as prefeituras pedem, porque entendemos que os quadros é para ser utilizados. Não acredito que nós tenhamos problema. E já mandei encaminhar um ofício ao Ministério da Justiça. Mais tarde, eu pessoalmente dou uma ligada para o ministro da Justiça, coloco a nossa... e vou ligar para o superintendente da Polícia, para o diretor-geral da Polícia Federal, que é a eles que cabe a liberação. No sábado, nós noticiamos aqui no Amazônia TV a morte da índia de 5 anos de idade, da etnia Piratapuia, que morreu depois de engolir acidentalmente a espinha de um peixe que perfurou os pulmões da criança. Ela morava no distrito de Tarauacá, em São Gabriel da Cachoeira. Casos de engasgo são muito frequentes, mas o que fazer nestas situações? Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a médica Thaisa Litaif e o diretor técnico do SAMU, Messias Frois. Boa tarde, obrigado por terem aceito o nosso convite e esclarecer todas essas dúvidas nossos telespectadores. Então, como é que a gente deve proceder? A gente tem alguém no momento passando por uma situação de engasgo que fica sem falta de ar e a gente sabe que isso é grave, pode levar à morte. Qual é o primeiro procedimento? Aí depende se você está diante de uma vítima criança, um bebê ou de um adulto, né? Na criança, que é o mais comum, porque as crianças têm mania de botar objetos pequenos na boca, você vai proceder como? Primeiro, ver se a criança ainda está respirando. A tosse é um sinal de que ela ainda está respirando, ainda tem passagem de ar pela via aérea. Então, o primeiro procedimento é fazer a tapotagem, que é aquela famosa tapinha nas costas. No bebê, você vai fazer da seguinte forma: você coloca o bebê deitado no seu antebraço, de costas para você, com a cabecinha sempre mais baixa que o resto do corpo para facilitar a saída do objeto. E você vai dar uns tapas, claro que mais leve, numa criança, para respeitar o peso dela, bem no meio das costas, entre os ossos da escápula, que são essas asinhas que a gente tem na lateral, né? Você vai bater com determinada força e esperar que o objeto saia. Se isso não acontecer, a criança parar de tossir ou começar a ficar roxinha, é sinal de que essa manobra não funcionou, e aí você vai ter que fazer a compressão torácica para aumentar a chance desse objeto sair. Você vira a criança de barriguinha para cima no seu próprio antebraço, lembrando de deixar a cabecinha sempre mais baixa que o resto do corpo, e você vai fazer compressão na linha entre os mamilos da criança, com 2 dedos. Aperta com força para ter uma depressão de mais ou menos 3 centímetros do tórax. Isso é suficiente para aumentar a pressão dentro do tórax e expulsar o objeto estranho. O sinal de que a criança voltou a respirar adequadamente é o choro. Criança chorando porque está respirando muito bem, graças a Deus sua manobra funcionou. Mas o detalhe é que no momento da crise, né, a senhora falou bem pausadamente, bem tranquilo, mas as mães, elas ficam muito desesperadas. Qual é a alternativa? É passar para uma pessoa todo esse atendimento? Porque normalmente a mãe, ela fica muito nervosa. Se a pessoa estiver nervosa, o ideal é que alguém que esteja calmo faça o atendimento, porque nesse momento não adianta ficar desesperado, senão você não vai conseguir ajudar a criança. E lembrar sempre de pedir para alguém ligar para o 192, né? Para pedir o socorro. E esses casos, Messias, que é o diretor técnico do SAMU, é muito frequente esse tipo de atendimento? A frequência é muito grande, principalmente em criança de idade pré-escolar, visto que a manipulação de pequenos objetos, às vezes um descuido em casa, é roda de carrinho, é sapato de boneco, acaba indo para a via aérea, para nariz, e isso traz certo transtorno, né? Às vezes você tem que remover a criança para uma unidade, tentar remover aquele corpo estranho, quando as manobras não funcionam. E no caso do adulto, dá para vocês demonstrarem para a gente? Sim, no adulto, aparentemente é mais simples, porque você vai fazer uma manobra que ela já é quase secular, a manobra de Heimlich, que consiste em você fazer uma compressão na altura, do gradil costal, das últimas costelas, e fazendo rotação do seu punho com força, sentido cranial, sentido da cabeça. Dá para mostrar? Mostra aqui. Com licença.
Você vai posicionar abaixo das costelas, vai pressionar e rodar para cima. Até 5 vezes. Isso, como se fosse um J mesmo, desenho. Para dentro e qual deve ser a reação depois que vocês fazem isso? Expelir o corpo estranho. Aí a pessoa volta a falar, porque quando tem um corpo estranho, não consegue falar, porque o mesmo trajeto da respiração, você tem as cordas vocais. Então, fica lá, não fala, aquela angústia. É desesperador. É bem notável isso, é bem notório. Então, essas manobras, se aumentando a pressão torácica, tende a expelir o corpo estranho. Vamos assistir agora um áudio que vocês enviaram pra gente, que é uma situação que foi registrada por vocês mesmo em agosto do ano passado. Meu bebê não tá respirando, ele começou. Ele tá sem respirar? Senhora, vira ele de peito pra baixo, na sua mão mesmo. Quem tá com a senhora? Abre a boquinha dele com o dedo e dê um tapa forte nas costas dele. Voltou, senhora? Voltou, senhora? Voltou. Tá, vamos ter calma agora. Se acalme, deixa ela deitada de peito pra baixo. Tá? Deixa ela deitada de peito pra baixo. Tá, fique tranquila, permaneça na linha falando comigo, tá bom? É uma situação realmente desesperadora. Eu confesso que eu sou mãe, eu ia estar assim desesperada. Acho que eu nem saberia socorrer. Mas então a dica é primeiro calma e depois seguir todos esses passos, não é isso? Que foi repassado. Ligar para o 92. Caso a manobra não dê certo, você já tem uma ambulância a caminho para levar para uma unidade hospitalar. Você falou também em caso de adulto. Se eu não consigo levantar, né, para fazer todo esse movimento, se o adulto está engasgado, como é que eu devo proceder? Quando você quer socorrer alguém que é muito maior do que você pode deixar ele sentado na cadeira e faz a mesma manobra, só que ele está sentado. Então você não vai se desgastar tanto e vai poder fazer uma manobra mais efetiva. Você faz do mesmo jeito, na linha do rebordo costal, roda para cima, sentido cranial, com força, aumentando a pressão torácica para você expelir aquele corpo estranho. Então, a dica, você vai socorrer alguém maior, sentado é melhor. Que aí você tem mais apoio e evita qualquer dificuldade. Às vezes você está numa reunião de família, alguém não consegue deglutir o alimento de forma correta, se entala, se engaja, aí você mantém ele sentado, acalma. Se for alguém bem maior, aí faz esse procedimento. Lembrando que em grávida, já em fase avançada, e pessoas obesas, você pode fazer a compressão no tórax também, que é onde já você vai conseguir... Já por causa da barriga, né, que atrapalha e também para não afetar. Você pode fazer no tórax sem prejuízo. Tá certo, eu gostaria de agradecer a participação de vocês e desejar boa sorte, né, nos próximos casos, que tenham sucesso também e contar com vocês numa próxima oportunidade. Tá certo, obrigada. Perfeito, obrigado. Depois do intervalo tem a festa de gravação do DVD Centenário de Uma Paixão do Boi Caprichoso e aqui em Manaus a preparação para o Vamos Brincar de Boi. Eu assim tô de boca aberta, uma energia dessa galera. Hora de acertar os relógios, agora 12h e 37 minutos. Eu te espero depois do intervalo. O governo do Amazonas subiu para 30 milhões de reais os investimentos no programa de regionalização da merenda escolar e incluiu mais peixe na merenda das crianças. Este mês, o bacalhau da Amazônia se integra aos 53 itens oferecidos. Em fila, os estudantes aguardam ansiosos uma das melhores partes da rotina deles, a hora da merenda. O prato de hoje é picadinho de curimatã, arroz e farofa. E o suco é de abacaxi. O cardápio é balanceado e altamente nutritivo. A dieta, distribuída a 565 mil alunos da rede estadual, é elaborada por nutricionistas. Este mês, o número de itens subiu com a inserção do peixe na merenda. O principal benefício é que é um alimento que já é conhecido pelas crianças, de fácil aceitação e ricamente nutricional. Melhor rendimento, melhor aproveitamento, melhor resultado na aprendizagem dos nossos alunos. A partir deste mês, o cardápio da merenda escolar da rede estadual de ensino vai ficar mais diversificado. A novidade é o bacalhau da Amazônia, feito com o pirarucu manejado da reserva de Mamirauá e beneficiado na fábrica de Maraã, distante de Manaus, 1.105 quilômetros.
As frutas, os legumes, os peixes, as carnes e os doces oferecidos aqui geram emprego no interior. Em 2013, o governo do Amazonas aumentou os investimentos no programa de regionalização da merenda escolar em quase 30%, o que significa mais de 30 milhões de reais investidos na merenda que beneficia diretamente quase 14 mil famílias de produtores rurais. A julgar pelo entusiasmo de Robert, a merenda tem agradado. Quase a comida mesmo da minha mãe, gostosa. Essa comida é bem boa. Eu acho que é bom para fazer em outras escolas e alimentar os outros alunos daqui. Um estudo desenvolvido no INPA indica que a cheia deste ano vai ficar bem abaixo do recorde registrado no ano passado. Mas o nível dos rios está subindo rápido, principalmente no Alto Solimões. A região está recebendo assistência da Defesa Civil Estadual. Já está sendo preparada a ajuda humanitária para os municípios do Alto Solimões. O nível dos grandes rios da região subiu em uma velocidade acima do esperado nas últimas semanas. 5 municípios já decretaram situação de emergência e outros 9 mantêm estado de alerta. Em Benjamin Constant, 400 famílias foram atingidas pela cheia dos Solimões. Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Porque ainda tem mês de março todinho e abril. Tudo é para encher, ninguém sabe. De acordo com o superintendente do Serviço Geológico do Brasil no Amazonas, a situação é bem menos grave do que a do ano passado. É preciso atenção, mas os rios ainda não chegaram à cota de emergência no Alto Solimões. Isso vale para o Alto Juruá, Alto Purus e também na região do Alto Solimões. Portanto, sinalizando aí, por enquanto, uma cheia dentro da normalidade. O primeiro alerta de cheia para Manaus do Serviço Geológico do Brasil só deve ser divulgado no final do mês. Mas um modelo matemático desenvolvido em conjunto entre o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e o Instituto Max Planck da Alemanha é capaz de antecipar esta previsão. E ele indica que o nível do Rio Negro este ano vai ficar acima da média histórica, mas a cheia vai ser menor do que a do ano passado. O cientista florestal Jochen Schonger desenvolve um modelo de previsão há mais de 5 anos. No ano passado, conseguiu prever uma cheia recorde bem antes do alerta da CPRM. Este ano, os cálculos indicam que o Rio Negro deve chegar a 28 metros e 66 centímetros. A margem de erro de 30 centímetros para cima ou para baixo, ou seja, mais ou menos 90 centímetros acima do valor médio das cheias anteriores. Se essa previsão for correta de ser abaixo dos 29 metros, vai ser uma cheia que não vai preocupar tanto quanto as cheias anteriores. Nesta segunda-feira, a cota do Rio Negro chegou a 25 metros e 78 centímetros. Está 1,04 m abaixo do registrado no mesmo dia no ano passado. E agora a gente vai falar de boi bumbá caprichoso. No próximo sábado, o projeto Vamos Brincar de Boi retorna ao Estúdio 5. A festa é sábado, a partir das 10 horas da noite, lá no Estúdio 5. Canto da Mata, Júnior Paulaim, Edilson Santana, além dos itens oficiais do Caprichoso, vão fazer parte da festa. Os ingressos para a pista vão custar R$20. A novidade é o espaço VIP, que custará R$60 e dará direito a uma camisa. Então, não perca, é neste sábado no Estúdio 5. Eu quero estar aqui nesse lugar. Vem, no balanço da toada, os caminhos pra você. E agora vamos conferir os melhores momentos da festa lá em Parintins durante a gravação do DVD Centenário de uma Paixão. Quem acompanhou tudinho foi o repórter Cleiton Pascarelli. Eu sou a sua Noite de tradição e muita história no Curral Zeca Chibelão em Parintins. A gravação do DVD 2013 do Caprichoso mobilizou quase 7 mil apaixonados pelo boi. O cantor baiano Carlinhos Brau, que também é percussionista, fez várias participações durante a gravação. Na primeira, ao lado de Davi Assayag, ele cantou uma das toadas, A Cor do Meu País. A mega estrutura montada começava com a iluminação do palco e ia até as 17 câmeras que levavam imagens a este computador. Aqui todas as imagens foram armazenadas. Cada detalhe foi pensado para surpreender.
Também surpreendeu o blackout na cidade de Parintins, bem no meio da gravação. Mas isso não foi motivo para tirar o brilho da festa. Passados 15 minutos, a produção resolveu o problema e continuou o show. Com a apresentação da rainha do folclore, Brena Dianá, lá veio Brown de novo, bem no meio da marujada de guerra. No camarote central, os artistas da Globo, Bárbara Paz, Jackson Antunes e Maria Melilo, não pararam um minuto sequer. Estou encantada, emocionada com esse espetáculo, é um grande espetáculo, acho que eu nunca vi nada parecido, assim, é uma coisa impressionante, só quem está aqui para saber. E eu sei que é só uma pílula, só uma gotinha do que é o festival, né, do que é em junho. Eu estou arrepiada. Trabalho, que coisa linda. Eu como atriz sei o que é o palco, o que é o teatro. Isso aqui é um espetáculo que eu nunca vi igual. Parabéns. Me surpreende. Que festa maravilhosa. É a tradição dessa ilha maravilhosa, uma energia dessa galera, com essa festa maravilhosa. Então, olha, tá muito bom. É impressionante. Essa festa eu nunca vi igual. É uma das coisas mais lindas, espontâneas e verdadeiras que eu vi na minha vida. Eu quero voltar para ver se é de verdade mesmo, porque agora parece que é mentira. Parece que está acontecendo fora do Brasil, mas é no Brasil que está acontecendo isso. Mais de 800 brincantes que fazem parte do corpo de dança do Caprichoso passaram pelo palco. E a todo momento as toadas eram encenadas com estruturas alegóricas criadas pelos artesãos de Parintins, terra de artistas. Esse é o momento da apoteose, quando todos os itens sobem ao palco para se despedir da galera. E lá no meio, do lado do Boi Caprichoso, Carlinhos Brown fazendo sua participação especial. Para encerrar a gravação do DVD, várias pessoas que fizeram parte da história do Boi foram chamadas a subir ao palco. A atual diretoria também estava lá. Graças a Deus. É agradecer mesmo a Deus, a toda a equipe, a todos. Está saindo como nós planejamos, graças a Deus. Está aí um grande sucesso. Isso é emocionante, é gratificante. Eu fico feliz, estou muito feliz por tudo isso. E deixar a galera feliz. É isso que mais me deixa feliz. Se o DVD já foi assim, imagine como serão os 3 dias do festival em junho. Quanto ao apagão, a Eletrobras Amazonas Energia informou que ele foi ocasionado devido a um curto-circuito no alimentador externo que desestabilizou o sistema de geração de energia. O Amazônia TV termina aqui, mas continua na internet. Muito obrigada pela sua companhia hoje. Eu te espero amanhã, meio-dia, logo após o encontro com Fátima Bernardes. Fique agora com o Globo Esporte. Uma boa tarde para você e até amanhã. Tchau. Flor do Caribe estreia hoje depois de Malhação. Assista agora Globo Esporte.